Vamos então fazer o nosso estudo de uma obra muito interessante do ponto de vista da história da Igreja do período patrístico, do início do século III, que é a obra do Elenchos. O Elenchos é uma obra que alguns estudiosos atribuem a Hipólito Romano, outros dizem que não pertence a ele por diversos motivos historiográficos, que para nós isso é o de menos. O importante é o conteúdo dessa obra, né? O Elenchos, ou Refutação de Todas as Heresias, essa obra atribuída a Hipólito Romano, apresenta a origem das heresias, por isso ele começa falando sobre as filosofias gregas, e depois ele vai elencando uma série de heresias. O interesse dessa obra também em particular, do ponto de vista histórico, é que esse autor, ele arremete contra o Papa Calixto, São Calixto, né? E coloca na boca de Calixto a sua doutrina trinitária e também a sua doutrina da penitência. Esse inícios do século III foi muito importante por causa do tema da penitência. Lembremos-nos, a Igreja Antiga tratava de uma maneira com muito rigor os pecados de adultério, de homicídio e de heresia. Então, a pessoa acometida de uma dessas culpas deveria fazer penitência até o final da vida, e somente no final da vida a Igreja lhe concedia o perdão dos pecados, né? Então, o crime de adultério e homicídio e heresia era punido, por assim dizer, pela Igreja Antiga de modo muito rigoroso. E o Papa Calixto, ele, com o poder das chaves e também com toda essa sensibilidade pastoral muito avançada ao seu tempo, ele concede o perdão dos pecados àqueles que cometeram adultério, homicídio ou heresia, né? E isso suscita a ira desse autor, que nós bem podemos ver que coincide bastante no pensamento com o que nós sabemos de Hipólito de Roma, com Santo Hipólito, que era um dos temas justamente sobre os quais ele polemizava com o Papa Calixto, depois também com o Papa Ponciano, né? Pois muito bem, então essa obra atribuída a Hipólito, como lhes disse, tem muitos autores que negam essa atribuição, dizem que é impossível ser de Hipólito, mas de todos modos nos abre uma janela para o século III, nos seus inícios. Então, eu lhes dizia que temos essa estrutura, os livros 1 a 4 é uma lista explicativa da filosofia grega e diversos filósofos gregos, como sendo a origem de todas as heresias. Do livro 5 a 10, ele vai enumerando e narrando sobre diversas seitas gnósticas e personagens das quais se originam as heresias. Interessante que no livro 9 ele arremete contra o Papa Calixto, acusando de modalismo e de uma doutrina penitencial laxa. Então, está aí bastante no contexto desse tempo. Portanto, essa é uma obra interessante para analisarmos do ponto de vista também da história e não somente da história da Igreja, mas também da história da teologia, a teologia trinitária. Estamos ainda praticamente um século antes do Concílio de Nicéia e também é importante para o desenvolvimento da doutrina da penitência, do sacramento da penitência. Então, no livro 9, como lhes disse, ele começa a sua diatriba contra o Papa Calixto.
Contudo, é interessante notar que nessas acusações, muitas dessas acusações são certamente exageradas, infundadas, né? Então, o autor do Elenchos começa difamando Calisto, dizendo da condição social dele baixa, porque ele era um escravo, que era embusteiro, etc, etc, né? Essa primeira parte, pois, não nos interessa tanto, porque está cheio de exageros do ponto de vista historiográfico. É um inimigo de Calisto que está escrevendo, portanto, a gente tem que ler com muito cuidado. Mas aqui na parte teológica é interessante, porque nós vemos como estava a teologia trinitária na época. Então, ainda nós não temos o vocabulário trinitário totalmente desenvolvido. E nós veremos nesse escrito atribuído a Hipólito justamente qual era o pensamento trinitário da época. Então, o autor do Elenchos diz o seguinte: depois da morte de Zeferino, Calisto conseguiu obter o que tanto desejava, ou seja, o episcopado em Roma, né? Então ele excomungou Sabélio. Então Sabélio era um modalista, né? Então a heresia modalista dizia que em Deus existe uma só realidade, a monarquia divina, e as pessoas, que nós chamamos hoje as três divinas pessoas, nada mais são do que modos da mesma unidade. Okay? Então, tem diversos modos de modalismo. Né? Tem aquele Patripaciano que dizia que era o pai que sofreu na cruz, um modalismo um pouco mais mitigado, que dizia, por exemplo, que era uma espécie de máscara, a única divindade assumia a máscara do Pai, a máscara do Filho, a máscara do Espírito, etc. Diversos tipos de modalismo. Sabélio era um modalista, então tinha essa mentalidade, uma teologia fortemente da monarquia divina que negava a realidade das três divinas pessoas, né? Ou simplesmente reduzia o alcance das pessoas divinas, dizendo que são simplesmente modos da mesma divindade. Então, depois da morte de Zeferino, Calisto conseguiu obter o que tanto desejava. Então, ele excomungou Sabélio, dizendo não ter ideias ortodoxas, pois ele tinha medo de mim e achava que, agindo assim, cancelaria as acusações junto à igreja de não pensar diversamente de Sabélio. Era, pois, um impostor e um patife, e com o tempo conseguiu angariar consigo muita gente. Tinha também o veneno muito bem cravado no coração, ainda que não pensasse nada corretamente, e também se envergonhasse da verdade para recriminar-me, né? Aqui é um nós majestático, para recriminar-me, dizia publicamente: tu és diteísta, ou seja, tu crês em dois deuses. Além disso, visto que Sabélio o acusava de transgredir a fé antiga, Calisto inaugurou esta heresia, da qual ele vai falar agora em seguida, né? Aqui eu enfatizo alguns aspectos interessantes que já aparecem aqui, né? Então, claro que aqui é um inimigo de Calisto, ele coloca na boca de Calisto, então, portanto, temos que ler com muito cuidado, muita atenção, né? Nem tudo o que ele diz aqui podemos atribuir tucur ao Papa Calisto, mas ele diz que Calisto o acusava de diteísmo, de crer em dois deuses, né? Então, Calisto dizia que o autor do Elenchos, possivelmente Hipólito de Roma, era diteísta. E agora vai explicar o porquê.
ele diz que o Logos mesmo é filho e ele mesmo é pai, chamado com outro nome, mas em realidade é um só espírito indivisível. Aqui eu faço uma pausa para explicar. Okay? Não havia ainda o vocabulário trinitário, o nome pessoa, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, não existia o vocabulário da ousia, da substância, da divindade, uma só substância, 3 pessoas. Então, olha só como Calixto defende a unidade da Trindade. Ele dizia, um só é o Espírito. De fato, aqui é uma palavra bíblica, né? Porque São João, ele diz que Deus é Espírito. Então, os antigos, nós vemos isso também um pouco em Tertuliano, o mesmo vocabulário trinitário, o Pai, enquanto o que nós hoje chamamos de substância, nessa época a teologia trinitária chamava de Espírito. Por isso causa muita confusão, às vezes, quando a gente lê São Justino, etc., né? Porque eles dizem, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito, e o Espírito é Espírito. O que ele está querendo dizer? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, ou seja, tem uma só substância que, na época, eles chamavam ali de Espírito, como diz o evangelista São João, Deus é Espírito. Só que esse único Espírito, ou seja, essa única divindade, nós dizemos hoje a única substância, esclareceu muito melhor isso, ela tem 3 nomes, ou seja, no nome do Pai, no nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Né? Então, ele diz aqui, chamado com outro nome, né? Que o Logos mesmo é o Filho, ele mesmo é o Pai, ou seja, uma só coisa, um só Espírito, mas chamado com outro nome. Então, um é o nome do Pai, outro é o nome do Filho. Aqui o Papa Calixto está pensando com a fórmula do batismo. Né? Nós, no batismo, somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, um só Deus, né? Com 3 nomes, ou seja, que nós depois diremos 3 pessoas. Vejam aqui, então, a dificuldade do vocabulário trinitário nessa época. Né? Então, todas as coisas estão revestidas do Espírito Divino, quer as do alto, quer as de baixo. É o Espírito quem se encarnou no seio da Virgem, não algo diverso do Pai, mas a mesma coisa. Ok? Aqui, então, nós vemos que o Papa Calixto, né, pelo menos o autor do elenco, coloca na boca de Calixto, que a mesma realidade é aquela que se encarnou no seio da Virgem. Ou seja, a mesma coisa, ou seja, a mesma divindade. E aqui ele vai argumentar Papa Calixto com as Escrituras. E por isso ele disse, não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? Com efeito, o que se vê, que é o homem, é o Filho, enquanto o Espírito, ou seja, a divindade, a substância, nós poderíamos dizer hoje, que estava no Filho, é o Pai, ou seja, é a mesma substância. Né? Porque, diz Calixto, não pretendo afirmar 2 deuses, Pai e Filho, mas um só. Olha só que explicação, a meu modo de ver. Claro, o vocabulário ainda é insuficiente, é confuso, mas nós vemos a fé de sempre. Né? Apesar que aqui o autor do Elencos está acusando o Papa Calixto de heresia, dizendo isso, né? Nós vemos como o Papa Calixto tinha toda a razão. Com um vocabulário imperfeito, com um vocabulário insuficiente, mas ele estava defendendo a fé trinitária de sempre. Né? E depois continua o autor do Elencos. De fato, o Pai, quando esteve nele, depois de assumir a carne, a divinizou, e tendo-a unido a si, tornou-se uma só coisa.
pois o Pai e o Filho devem ser chamados um só Deus. Se há um só, ou seja, uma só pessoa, prosopon, não podem ser dois, e portanto o Pai sofreu junto com o Filho. Calisto não quer afirmar que o Pai sofreu, nem que é uma pessoa, mas evitou a blasfêmia contra o Pai, visto que é astuto e sutil, embora invente inúmeras blasfêmias. Né? Olha só o que aqui o autor do Elenchus diz. Né? Muito interessante, porque aqui nós vemos como esse termo ainda, prosopon, né, que significa aspecto, aparência, pode significar também máscara, ainda causa muita dificuldade, teologicamente falando. Né? E o autor do Elenchus está defendendo essa palavra aqui, que depois vai ser usada efetivamente na teologia trinitária. Só que aqui ainda ela tem um significado muito herético, muito modalista, ou dualista, né, diteísta, ainda nesse momento. Se há uma só pessoa, não podem ser dois. E, portanto, o Pai sofreu junto com o Filho. Né? Aquilo que Calisto chama Espírito, seguindo ao Evangelho de São João, aqui, olha só a heresia do autor do Elenchus, ele chama prosopon. Né? Então, se há um só Espírito ou prosopon, não podem ser dois, e, portanto, foi o Pai que sofreu junto com o Filho, conclui o autor do Elenchus. Né? Calisto não quer afirmar que o Pai sofreu, nem que é um prosopon, né? Uma pessoa no sentido de aparência, máscara, no sentido de aspecto, inclusive. Talvez a melhor tradução, melhor do que pessoa, é aspecto, né? Que é um aspecto. Mas evitou a blasfêmia contra o Pai, visto que é astuto e sutil. Né? Então aqui nós vemos como esse termo que começava a aparecer na teologia trinitária ainda causava muita polêmica e era usado de modo errado pelo autor do Elenchus, dizendo que havia um só prosopon. Né? Então, se fosse assim, né, o que o autor do Elenchus entendia como prosopon, Calisto entendia como espírito, okay? Que era a divindade, Deus é espírito, portanto o Pai é espírito, o Filho é espírito, o Espírito é espírito, ou seja, é um só Deus. Né? Aqui o autor do Elenchus chama prosopon, ou seja, aspecto, aparência externa. Né? Então, se é uma só, portanto, foi o Pai que sofreu. Né? Então, o que o Hipólito aqui, ou o autor do Elenchus, está acusando o Papa Calisto de patripacianismo. Foi o Pai que sofreu. E continua ainda o autor do Elenchus. O impostor Calisto, no seu extremo atrevimento, instituiu um didascaleion paralelo ao da Igreja, embora usasse o mesmo modo de ensino. Ele foi o primeiro a ter a terrível ideia de permitir aos homens ações pecaminosas, dizendo que ele podia perdoar os pecados. De fato, quem frequenta alguma igreja e se diz cristão, ele diz que tal pecado não lhe será computado com a condição de unir-se à escola de Calisto. Esse didascaleion significa escola catequética, ok? Então, muitas pessoas, felizes com o seu decreto, Horos, depois falaremos um pouco sobre esse decreto de Calisto, feridas na consciência e ao mesmo tempo expulsas de várias seitas heréticas, inclusive alguns presbíteros e diáconos que tinham se casado 2 ou 3 vezes e que tinham sido expulsos da igreja por minha condenação, aderindo ao grupo dele, foram readmitidos no clero. Então, quem é o autor do Elenchus aqui é alguém contemporâneo a Calisto, possivelmente o próprio Hipólito, que nós conhecemos da geografia. Né? Que nós conhecemos Santo Hipólito, é santo, mas ele foi o primeiro antipapa. Ou seja, essas pessoas aqui
que tinham se casado 2 ou 3 vezes, né? Lembrando que na Igreja Antiga a condição para aceder ao clero era ou uma pessoa célibe, que estava no celibato, ou uma pessoa casada, mas casada uma só vez, né? E, pelo menos na Igreja Latina, nós temos textos sobre isso, a pessoa casada deveria viver em celibato a partir do momento da ordenação com a própria esposa. Nós temos textos que vão nessa direção. Muito antes do Concílio de Elvira, no ano 300, tem indícios de que essa era a praxe, pelo menos na Igreja Latina, de que as pessoas casadas que acediam à ordem sagrada começavam, a partir de então, viver em continência com a própria esposa. Pois muito bem, então Calisto começa uma prática também diversa, segundo a mentalidade do autor do Elenchos, de perdoar pecados, dizendo que ele tinha o poder de perdoar os pecados. E Calisto ensinava isso na escola catequética de Roma. Nós não sabemos muito sobre essa escola catequética romana, o Didascaleion romano. Nós sabemos que existia um Didascaleion em Alexandria, no Egito, fundado praticamente na mesma época, por volta dessa época aí, inícios do século III, por volta do ano 200, 210, o Didascaleion de Alexandria, a escola catequética de Alexandria, do qual o mestre assim, mais famoso é Orígenes de Alexandria. Aqui nós temos uma menção que em Roma havia também um Didascaleion. E o Papa Calisto fundou outro Didascaleion paralelo ao da Igreja, segundo o autor do Elenchos. E segue ainda a narração. Demais, se algum clérigo se casava, Calisto permitia que ele permanecesse como se não tivesse pecado, afirmando que sobre isso o apóstolo disse: quem és tu que julgas o servo alheio? Ele afirma que inclusive a parábola do joio se aplica a este tema. Deixai o joio crescer com o trigo significa para ele: deixai que os pecadores permaneçam na igreja. Olha só que interessante esse texto, no sentido que aqui corrobora a prática da igreja até os dias de hoje, ou seja, de uma vez ordenado presbítero, clérigo, né, é impossível o casamento. Né, não tem como. Né, na igreja antiga, tanto na igreja latina como na igreja ortodoxa oriental, ou nas igrejas orientais em geral, né, unidas, inclusive muitas delas unidas a Roma, não se tem e nunca se teve na igreja essa praxe. Né, uma vez a pessoa ordenada, ela permanece para sempre no celibato, não tem como se casar. Houve abusos na história da igreja? Sim, aqui é um exemplo disso. Né? Então o autor do Elenchos recrimina o Papa Calisto por não fazer nada, por simplesmente o clérigo infrator da sua continência, ele usa essa frase do joio e do trigo. Bom, deixai crescer o joio no meio do trigo até o dia da messe, né, em que Deus ceifará os maus, os pecadores, e os lançará na fornalha ardente. Né? Usa essa parábola de Cristo do joio e do trigo que crescem juntos na igreja até o final dos tempos. Né? Em seguida, ele fala não somente o clero caiu, por assim dizer, no laxismo por culpa do Papa Calisto, mas também, digamos, os matrimônios.
ele diz assim: ele concedeu que as mulheres solteiras, mas que em idade do matrimônio, ardem de paixão, no caso de serem de alta condição social, isso aqui é importante, alta condição social, e não estejam dispostas a casar-se legalmente, perdendo seu status social, concedeu que elas se casassem com qualquer amante, quer escravo, quer livre. A tal mulher, ainda que não legalmente casada, é permitido considerar este amante como se fosse um verdadeiro marido. Por causa deste decreto, algumas mulheres começaram a recorrer a fármacos anticonceptivos e a cingir-se de modo a abortar o fruto da sua concepção, pois não queriam ter um filho, aqui está errado, né? Um filho de um escravo ou de um homem sem valor, a fim de manter o patrimônio e a riqueza. Então, o que diz aqui o autor do Elenchos? Havia um costume na Igreja Antiga, nós vemos ainda isso no século V, na época de Santo Agostinho, que a lei romana proibia casamentos entre diversos status sociais, né? Então, uma pessoa de um status social alto estava proibido de se casar com alguém de uma condição social inferior. Nós vemos que esse era o problema da união de Agostinho lá com aquela concubina, que era de condição social inferior. E a lei romana não permitia esses tipos de casamentos entre status sociais diferentes. Segundo a lei romana, quem se casava com alguém de uma condição social inferior, aquele casamento não era legal e aquela pessoa era simplesmente um amante, né? Quer seja escravo, quer seja livre. Calixto, Papa Calixto, com um olhar muito superior à sua época e cheio do Espírito Santo, olha só como o Papa consegue superar condicionamentos históricos da sua época e vemos a doutrina do matrimônio cristão como nós vemos hoje, nos nossos dias, né? Então, a Igreja, por mais que a lei romana não permita legalmente o casamento de pessoas de condição social diferente, a Igreja não vê nenhum problema legal nesse tipo de matrimônios, né? Tanto é assim que o Papa Calixto, segundo aqui o autor do Elenchos, permite que, por exemplo, uma mulher de condição social alta se case, portanto, com um homem de condição inferior, né? E nós podemos pensar também vice-versa. Okay? Então, aqui nós vemos que temos essa liberdade do casamento cristão, né? Que não está condicionado pelos status sociais, pelas classes, pelas castas sociais, né? Porque, por exemplo, ainda a Igreja procurava evitar, inclusive no século V, casamento entre pessoas de diversas condições sociais, né? Tem casos assim, nós vemos, por exemplo, em Santo Agostinho, justamente para isso, para evitar que houvesse essa disparidade no sentido social e que houvessem traições, né? Muitas traições ou divórcios, etc. Porque a lei romana era uma coisa, a Igreja tinha uma liberdade maior, né? Então, para evitar que essa liberdade da Igreja causasse em alguns, digamos assim, menos avisados, essa possibilidade de traição, divórcios, etc., em muitos lugares. Vemos, era o caso de Agostinho, Santa Mônica não queria que ele se casasse com aquela mulher, né? Justamente para evitar isso, que depois houvesse divórcios
porque a lei romana era diferente, né? Aqui nós vemos então como o Papa Calixto ele supera a época com essa liberdade do matrimônio cristão, né? O cristão ele é livre e não está simplesmente subordinado aos status sociais, no tocante, por exemplo, ao matrimônio, né? Então, Papa Calixto, segundo o autor de Lenros, permitia tais uniões, né? E depois ele continua dizendo o seguinte: vede a enorme impiedade provinda deste homem sem lei, que ensina ao mesmo tempo adultério e homicídio, né? Então, mas estes, né, homicídio pelo fato de readmitir aqueles que cometeram homicídio, a comunhão eclesial, né? Então ele perdoava os homicidas. E depois, com a questão dos matrimônios, ele, segundo Hipólito, aqui o autor do Elenros, está promovendo atos de adultério, né? Claro que aqui ele está tentando difamar o Papa Calixto, né? Com uma mentalidade muito rigorista. Mas estes, sem nenhum pudor, depois de tais ações atrevidas, tentam chamar-se a si mesmos Igreja Católica. Então, nós podemos imaginar aqui que o Papa Calixto, com a sua escola catequética, né, com a igreja que o segue, pois vê digamos assim, eles, né, se dizem a Igreja Católica, chamam a si mesmos católicos, enquanto Hipólito, em certo sentido, ele está formando um grupo paralelo, muito rigorista. Alguns, pensando que fazem o bem, uniram-se a eles. Durante o seu episcopado, pela primeira vez, eles tiveram o atrevimento de introduzir um segundo batismo, ou seja, a penitência, o perdão dos pecados. Estas são as coisas que o admirabilíssimo Calixto estabeleceu. A sua escola permanece observando seus costumes e a sua tradição. Não sendo capaz de discernir com quem estar em comunhão, eles oferecem a sua comunhão indiscriminadamente a todos. Então essa é a crítica que faz o autor do Elenros ao Papa Calixto. E é muito interessante, porque aqui nós vemos então muitos elementos, seja da teologia trinitária, como nós vimos na época, ainda uma teologia trinitária muito insuficiente, nós podemos dizer muito primitiva em certo sentido, e nós vemos também aqui a prática da penitência, o sacramento da penitência. É como o Papa ele tem essa autoridade e tem essa consciência, já a inícios do século III, com o Papa Calixto, de perdoar os pecados, inclusive pecados graves, né? Não somente na hora da morte, mas ele estabelece um segundo batismo, ou seja, o perdão dos pecados com o sacramento da penitência. Isso escandalizou o autor do Elenros. Como é possível perdoar os pecados, sobretudo esses gravíssimos, que era homicídio, adultério e heresia, né? Se a prática da igreja até então, em muitos lugares, era que o fiel que havia cometido um desses crimes depois do batismo, ele deveria fazer penitência até a hora da morte, né? Até o último momento, e era no último momento que a igreja lhe concedia o perdão dos pecados, né? Vocês podem imaginar como era embaraçoso para a época esse tipo de penitência. Era uma verdadeira humilhação, porque o penitente, imagine o adúltero, o homicida, o herege, né, que tinha caído em heresia, estava arrependido, de verdade arrependido, tinha que sofrer uma humilhação pública durante toda a vida, né? Então eles estavam proibidos de entrar na igreja, eles ficavam na porta da igreja,
até o momento da homilia, depois eles eram mandados embora no momento da apresentação das oferendas, etc. Então tudo isso, né, eles tinham que confessar publicamente que eles tinham cometido adultério, homicídio, heresia, etc., até o final da vida. Então era muito difícil, era uma humilhação muito rigorosa. Né? E o Papa Calixto, com a sua sabedoria e a assistência do Espírito Santo, consegue ver que Deus havia confiado a Pedro e aos seus sucessores, né, e havia confiado à Igreja o poder das chaves de atar e desatar, né, de perdoar os pecados. E ele usa o poder das chaves para perdoar essas pessoas. Né? Nós podemos pensar quantas pessoas assim humilhadas durante tanto tempo abandonaram a Igreja, né? Devido a essa série de humilhações. E o Papa Calixto, com muita sabedoria, ele consegue, digamos assim, propor a mesma doutrina da penitência, mas com esse olhar de misericórdia, de perdão. Né? E do ponto de vista da teologia trinitária, esse texto aqui do autor do Elenchos nos abre uma porta para o vocabulário e a discussão trinitária da época. Então, nós vemos como naquela época a Igreja Católica usava como termos, era o vocabulário limitado da época, que um só era o Espírito, ou seja, um só a substância divina, né? É um só Deus, que eles chamavam Espírito. Então, um só é o Deus, o Pai é Espírito, o Filho Espírito e o Espírito é Espírito. Né? Mas que são três nomes diferentes. Um é o nome do Pai, outro é o nome do Filho, outro é o nome do Espírito. Né? Aqui está de fundo a liturgia do batismo. Como é importante a liturgia para compreender a fé. Né? Tudo nasce daí, da nossa fé litúrgica, a fé batismal. Né? A liturgia nos abre o coração para a compreensão dos mistérios da nossa fé. A importância da liturgia para entender melhor os dogmas, a doutrina que Deus nos revelou. Né? Só para concluir e confirmar o texto do autor do Elenchos, nós temos também outro autor que também polemizou com o Papa Calixto, que foi Tertuliano. Né? Tertuliano, no período em que ele aderiu ao montanismo, com essa mentalidade típica rigorista de Tertuliano, ele não admitia que o Papa desse o perdão dos pecados aos homicidas, aos adúlteros e aos cismáticos e hereges. Né? E nós acabamos de ler no texto do autor do Elenchos de um tal decreto, horos. Horos significa definição. Aí vem até mesmo a palavra no grego, se usa também para definição dogmática. Ou seja, um horos é uma definição, um decreto, não somente um decreto, mas a gente pode dizer uma definição, algo definido, horos, né? Algo que se define, que se limita. Podemos pensar, talvez, inclusive, numa definição dogmática tucur, né, do Papa. O Papa, em um decreto, baixou um decreto definindo a doutrina sobre o perdão dos pecados. Né? E desse horos, dessa definição, ou seja, desse decreto, nós temos notícias também em Tertuliano. Num tratado sobre a puditícia, ou seja, de puditícia, sobre a pureza, poderíamos traduzir, né, sobre o pudor, etc. Ele diz assim:
acaba de ser promulgado um edito certamente perentório. Né? Tertuliano ele é muito irônico. Então ele está dizendo assim, acaba de ser promulgado um edito certamente perentório. Olha só, então, no começo do livro ele menciona o Papa Calixto. Né? Aqui simplesmente ele está se referindo ao Papa Calixto. Né? O Pontífice Máximo e Bispo dos Bispos decretou: eu perdoo os delitos de adultério e fornicação àqueles que fazem penitência. Aqui Tertuliano está ironizando. Né? Então, olha só, mas dentro dessa ironia, nós podemos ver o que realmente aconteceu. Ou seja, se publicou um edito, Papa Calixto, naquela época, um edito que é perentório, ou seja, irreformável, definitivo, nós podemos dizer dogmático, conclusivo. E aqui, possivelmente, são as mesmas palavras que Tertuliano leu nesse decreto. Né? Dizia que era o Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, Episcopus Episcoporum, ou seja, bispo dos bispos. Pode ser, é uma hipótese, alguns estudiosos pensam que nesse decreto o Papa se mencionava assim como Pontífice Máximo e Bispo dos Bispos. Né? Ou outros estudiosos pensam que simplesmente aqui Tertuliano está satirizando esse decreto perentório, decreto definitivo, irreformável, etc. Né? Eu perdoo os delitos de adultério e fornicação àqueles que fazem penitência. Então temos notícia desse decreto, podemos pensar nesse horus, nessa definição, tanto em Tertuliano aqui, que ele chama edito, lá foi chamado no texto do Elenchos, que é um texto que foi escrito em grego, aqui é escrito em latim, ele chama de edito, lá ele chama de horus, né, definição, aqui de edito. Né. Perentório, ou seja, para sempre. Né. O pontífice é capaz de perdoar os pecados. Né. Então o bispo tem esse poder de ordem para perdoar os pecados. Né? Quem então tem o uso de ordens, né, os ministros ordenados, validamente, eles têm o poder de perdoar os pecados. Né? Então, aqui é um outro testemunho indireto do que aconteceu nessa época aí. Portanto, então, nós vemos o interesse desse texto pelo fato do aspecto trinitário. Apesar das acusações do autor do Elenchos, ele nos abre uma porta para conhecer o início do século III. E depois também a teologia sacramental, sobretudo a teologia da penitência. Né? Como se vai instaurando pouco a pouco esse novo modo de abordar esse tema tão complicado e tão delicado. Né? E vemos que o Papa Calixto faz através de um horus, de uma definição, de um decreto, né, que nós podemos pensar, que tinha um valor importante para a época, não era qualquer coisa. Tanto é assim que suscita a ira desses pensadores mais rigoristas, como Tertuliano, como o autor do Elenchos, como nós sabemos que também suscitou na vida de Santo Hipólito Romano, né, que foi o primeiro antipapa. Portanto, então, temos aqui esses textos para que nós possamos ler depois, reler com calma esses trechos que eu coloquei aqui à disposição de vocês. Infelizmente, ainda o Elenchos completo não está traduzido ao português. Só está no original, no grego, ou existe uma tradução feita e comentada por Manlio Simonetti, um grande estudioso
da época patrística, desse período, em italiano. Então temos o texto em italiano e temos o texto no original grego. Desconheço se há traduções em outras línguas, talvez haja no francês, no inglês, mas está disponível em italiano para aqueles que não têm o acesso direto à língua grega. Pois muito bem, então isso que nós poderemos comentar hoje sobre o autor do Elenchos.